Boa noite, irmãos. Nós estamos começando nossa reunião dessa noite, domingo 19 de julho de 2020, e eu gostaria de iniciar essa reunião agradecendo a todos que estiveram orando pelo Dante. Ele já se encontra em casa desde sexta-feira à noite. Louvamos a Deus pelo nascimento dele. E como nós vamos falar do tema gratidão, ou um coração grato, eu gostaria de iniciar orando a Deus, agradecendo por essa nova vida que veio ao mundo. Vamos orar. Senhor, queremos te louvar por este dia. Ó Pai, por tua palavra, onde podemos abrir, meditar e aplicar em nossas vidas. Pai, queremos ser grato a ti pela vida do Davi, da Shirley, pelo nascimento do Dante. Ó Pai, queremos te louvar e rogar tua bênção sobre a vida dessa pequena criança, que ela possa, ó Pai, crescer conhecendo os teus desígnios e ser no futuro um servo valoroso na obra do Senhor. Abençoe, ó Pai, dê sabedoria ao Davi e a Shirley na criação dessa criança. Somos gratos a ti pelos teus cuidados para com ele durante a primeira semana, quando ele esteve ali no hospital. E agora em casa ele possa ser grandemente cuidado por ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, irmãos, nós vamos falar essa noite sobre um coração grato, um coração agradecido. E eu gostaria de compartilhar essa noite sobre esse tema, porque muitas vezes nós deixamos de ser grato a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos derramado. Quantas vezes você tem sido grato a Deus? Será que você tem sido grato ao Senhor suficientemente de acordo com aquilo que Ele tem te dado? Não estou falando de bênçãos materiais. Muitas vezes nós vamos a uma reunião de louvor e as pessoas vão compartilhar bênçãos, e as bênçãos, a maioria das vezes, são bênçãos materiais. Mas, por exemplo, você já foi grato a Deus pela família, pela tua igreja, pelos teus irmãos? Você já foi grato a Deus pelos seus amigos crentes? Muitas vezes nós temos um coração, nós somos como filhos mimados. Nós achamos que Deus não faz mais do que a obrigação de nos abençoar. E quando alguma coisa de ruim nos acontece, nós reclamamos com Deus e achamos que Deus não tem cuidado de nós de maneira correta. Mas nós gostaríamos então nessa noite de pensar a respeito de gratidão e falar de alguns textos da palavra de Deus que demonstram gratidão por aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, por aquilo que Deus é. E o primeiro texto é um salmo de Davi, mas é um salmo de Davi que não se encontra no livro dos Salmos. Pelo contrário, esse salmo ele está lá em 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 16. Vamos abrir lá. 1 Crônicas 16, versículo 34. Diz assim a palavra de Deus: Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse salmo que se encontra aqui em 1 Crônicas, e ele é repetido no livro de Salmos também várias vezes, esse é um salmo de gratidão pela bondade de Deus e pelo amor de Deus. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. Esse salmo Davi compôs ele, a ocasião de que esse salmo, que Davi criou esse salmo, foi quando a arca da aliança, a arca do Senhor, estava sendo transportada de Belém de Judá para Jerusalém. E ali então, Davi, feliz da vida, agradece a Deus pela grande bênção que é ter a arca do Senhor junto com eles ali em Jerusalém. E ele então declara isso, que Deus, o seu amor é eterno. Um amor que dura para sempre. Não é um amor como do ser humano, que tem começo, meio e fim. Não é o amor de um casal que num dia estão declarando juras de amor e no outro dia estão nos tribunais processando um ao outro. Não, o amor de Deus é eterno. Um amor sem início, um amor sem fim. Esse amor tremendo que Deus nos amou ao ponto de vir ao mundo, morrer pelos nossos pecados. Esse amor que nos dá a bênção de podermos ter comunhão com Ele. A comunhão que foi quebrada por causa do pecado, agora foi restaurada
por esse grande amor que Deus tem para conosco. É um amor duradouro, é um amor que não se acaba. Você já agradeceu a Deus por esse tão grande amor com que tanto nos amou? Olha o que o apóstolo João fala em 1 João, capítulo 4, versículo 10. 1 João 4, 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. No versículo 11, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. O apóstolo João está falando, está nos incentivando a amar o nosso irmão com a mesma intensidade que Deus nos amou. E aqui ele fala de que esse amor que Deus nos amou, Ele nos amou, não porque nós tenhamos amado. O amor de Deus não é um amor que se demonstra pela correspondência. Sabe, daquele casal em que o namorado só demonstra amor se esse amor for correspondido. O amor de Deus para conosco, e Paulo fala que Deus nos amou antes mesmo de nós termos crido nele. Ali em Romanos capítulo 5, versículo 8, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, antes mesmo de nós demonstrarmos qualquer simpatia por Deus, Deus já estava nos amando. E você já foi grato a Deus, você tem sido grato a Deus por esse amor. Não é um amor de curta duração, é um amor eterno. Não é um amor que começou, mas que pode deixar de existir se algo que nós fizermos agradar a Deus. O amor de Deus, como Davi fala aqui, dura para sempre, independente de nós agirmos contrário à vontade de Deus. Infelizmente, nós não temos a capacidade de viver sem pecar. Mas não significa que vamos viver pecando. Quando pecamos, nós reconhecemos coração contrito e clamamos a Deus para que sua graça nos alcance, confessamos nosso pecado e cremos que o Senhor Jesus na cruz do Calvário já expiou todos os nossos pecados. E nós então retomamos a comunhão com Ele, porque o amor de Deus não deixa de existir quando agimos contrário à sua vontade. O amor de Deus dura para sempre. O amor de Deus que nos alcançou um dia, Ele é para toda a eternidade. Isso não significa que vamos ter vida fácil aqui. Quantos irmãos vivem vidas duras, difíceis? Trabalho com pouco salário, trabalho pesado, mas são gratos a Deus pelo amor que Deus tem derramado em sua vida. Então, o primeiro desafio que eu passo aos irmãos é que você possa agradecer a Deus por esse amor que dura para sempre. Um outro texto é um salmo agora, é o Salmo 75, versículo 1. O salmista aqui é Asaf. Asaf fala no Salmo 75, versículo 1. Salmo 75, versículo 1. Ele diz assim: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Graças te rendemos, ó Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Em outra versão diz que todos falam dos teus feitos maravilhosos. Asaf aqui, o salmista do Salmo 75, Asaf foi um levita, e ele filho de Baraquias, descendente de Gerson, filho de Levi. Asaf foi um músico importante na época de Davi. E como músico ele compôs alguns salmos, como este aqui. Ele foi nomeado como um dos principais levitas, responsável pela música. Ele é grato a Deus, ele tem um coração voltado a agradecer a Deus. Porque, como ele diz, aqui damos graças a Deus porque perto está o Senhor. Ele é grato a Deus pela essa aproximação que Deus tem conosco.
Deus está próximo do seu povo. Deus está próximo de você. Deus está próximo de mim. Se você tem noção do que significa isso, que Deus está presente em nossas vidas, você é grato a Deus por isto? Você tem buscado a Deus sabendo que Ele está ao seu lado? Ele aqui ainda diz mais ainda. Ele diz, olha, eu sou grato a Deus, dou graças a Deus porque Ele está perto do seu nome, Ele está próximo a mim. E as pessoas vão poder ver as suas maravilhas. As pessoas vão falar dos seus preciosos feitos. As pessoas vão poder testemunhar das maravilhas do Senhor. O quanto o nome de Deus está próximo de nós, o quanto o nome de Deus está próximo de você. E o quanto o povo tem conhecido as maravilhas do Senhor por meio de nossas vidas. As pessoas que estão ao nosso redor, os nossos amigos, colegas de escola, amigos do bairro, amigos do futebol, do trabalho, eles conhecem a Deus por meio de você? Eles conhecem os atos maravilhosos, os feitos maravilhosos de Deus por teu intermédio, pelo meu intermédio? Asaf, ele dá graças a Deus, porque Deus está próximo. Deus não é um Deus distante. Deus é um Deus presente. Deus se faz presente. Quando você testemunha a uma pessoa do poder de Deus, por exemplo, você faz com que o nome do Senhor seja conhecido. As pessoas vão entender que você realmente tem um Deus que age em sua vida. E mesmo que esse testemunho não é um testemunho de algo maravilhoso que Deus fez por você, mas, por exemplo, quando você testemunha da sua paz, da sua serenidade, em tempos de pandemia, onde muitos irmãos têm perdido os seus entes queridos, o que é que nos consola? O que é que nos conforta? E isso serve de testemunho para as pessoas. As pessoas, elas enxergam em nós um coração grato a Deus, porque Ele está perto de nós. E o nosso testemunho faz com que as pessoas reconheçam como crente no Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos inclinados a adorar a Deus, independente daquilo que tem acontecido em nossas vidas. Recentemente, eu li algo mais ou menos assim, que o fato de... Estava falando de um irmão que perdeu, acho que seu pai, por causa do coronavírus, já uma pessoa idosa. Então ele diz mais ou menos isso. O fato da partida do meu pai entristece meu coração, mas a certeza da presença dele na eternidade me fortalece. E isso é um testemunho. O crente entristece, mas não se desespera. Seja grato a Deus pelos feitos do Senhor em sua vida, pelo fato de Ele estar perto de você. Um outro salmo também é o Salmo 7, e o versículo 17. Salmo 7, 17. Salmo 7, 17, nós lemos assim: darei graças ao Senhor, darei graças ao Senhor. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Então, o salmista aqui, ele está rendendo graças ao Senhor. Davi, ele canta a Deus, declarando que ele vai render graças ao Senhor por causa da sua justiça. A justiça de Deus, ela deve ser motivo de louvor. Afinal, estávamos destinados ao inferno, mas o amor de Deus, o Deus em sua grande graça e misericórdia, santa justiça, nos salvou por meio de Jesus Cristo. Nós lemos ali em Romanos 3, versículo 21 a 26, Romanos 3, versículo 21 ao versículo 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus,
sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, note bem isto. Nós éramos separados de Deus, mas pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele nos justificou. E quando passamos a fazer parte da família de Deus, justificado pela fé em Jesus Cristo, nós podemos render graças a Ele por essa justiça. Porque se fosse a salvação por minha tentativa, pelas minhas ações, eu jamais seria apto a me salvar. Aliás, seria injusto da parte de Deus conceber ao homem salvação pelos seus próprios méritos. Porque alguns poderiam fazer, e muitos têm feito boas obras e até tentam chegar até Deus por meio delas, mas outros não têm essa mesma condição. Então, talvez aquele que tem bastante obra, esse será salvo, mas aquele que não faz nada, pelo contrário, ele depende dessas obras para sobreviver, esse não seria salvo, mas Deus não age assim. A justiça de Deus não é dessa forma. E que nós possamos ser gratos a Deus por essa justiça que vem de Deus. Como diz o texto aqui, o justificador nos tornou justificado pela fé em Jesus Cristo. Como também Romanos 5:1 diz, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É esta justiça que nos salvou. E nós devemos ser gratos a Deus porque Deus é justo nesse sentido. Ele olha para nós e vê em nós a marca do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário e nos justificou e nos chamou para a sua eterna comunhão. Ele não olha para nós por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Mas quando confessamos Cristo como Salvador, Ele tem nos recebido como seus filhos. E nós temos que ser gratos a Deus por isso. Recebemos de Deus a salvação, porque Deus é um Deus justo. Ele declarou, todo aquele que nele crê, todo aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. E Deus é justo nessa área. A pessoa que não crê não tem a vida eterna. João é bem claro. Quem crê tem a vida eterna. Quem não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. Deus está sendo injusto? Não. Deus, ele criou, Deus, ele planejou, Deus, ele realizou a obra de salvação do homem por meio de Jesus Cristo. E ele decretou que todo aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. E o contrário disso é que aquele que não crê em Jesus Cristo não tem a vida eterna. Pelo contrário, conforme nós falamos, João nos diz, sobre ele permanece a ira de Deus. Louve a Deus pela justiça dele em sua vida. Você recebeu a bênção da vida eterna por meio da justificação dos seus pecados por meio de Jesus Cristo. Se é que você já tem feito realmente isto. Então seja grato a Deus pela justiça de Deus. Outro motivo de sermos gratos a Deus está em 1 Tessalonicenses 5,18. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Diz assim a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Deem graças a Deus em tudo, em todas as circunstâncias. E aqui Paulo fala, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. Como podemos ser gratos a Deus em todas as circunstâncias? Geralmente, pensamos em circunstâncias, aquelas coisas que são boas. Mas como ser gratos a Deus na circunstância difícil? Somos gratos a Deus porque tiramos férias e podemos viajar. Mas não podemos ser gratos a Deus pelo emprego que perdemos? Não podemos ser gratos a Deus porque as minhas férias foram interrompidas por causa da pandemia?
As nossas vidas, elas não são as mesmas de antigamente. Nós não podemos planejar muita coisa. Eu mesmo, Elizabeth, gostaríamos de estar lá em Assunção, conhecendo nosso neto. Mas a circunstância não permite. Deus, na sua eterna soberania, nos proporcionou essa dificuldade aonde nós não podemos sair, a fronteira está fechada. Mas somos gratos a Deus porque temos hoje a tecnologia que nos permite ver o nosso neto. Acompanhamos o nascimento dele, ali junto, Davi na sala de espera, conversando com ele, ficamos o tempo todo com ele ali, conversando com ele até que o médico mandou as primeiras fotos do Dante. Acompanhamos todos os dias e somos gratos a Deus. Gostaríamos de estar lá? Gostaríamos, mas não podemos. Mas louvamos a Deus por essa tecnologia. Muitas vezes nós reclamamos de Deus porque aquilo que nós planejamos não deu certo. Mas dê graças a Deus por todas as circunstâncias, em toda a situação de sua vida. Eu conheci um irmão que ele investiu o dinheiro num consórcio e quando o consórcio terminou de pagar as suas cotas, ele não foi contemplado ao longo do consórcio, mas quando ele terminou de pagar o seu consórcio, ele não recebeu nada. Aliás, eu tenho uma mesma experiência, Elizabeth, nisso também. Pagamos um consórcio por um tempo e não recebemos nada, o consórcio faliu. É difícil ser grato a Deus por ter perdido uma quantia de dinheiro, mas seja agradecido a Deus em todas as situações, porque é essa a vontade de Deus. Não é que Deus é um Deus carrasco, que quer ver nós agradecendo a Ele por algo de ruim que nos acontece. Não. Mas Ele quer ver um coração submisso à vontade dEle, independente do que está acontecendo em nossas vidas. Então, deem graças a Deus. Ser grato a Deus em situações como a que estamos vivendo parece ser difícil, mas quando você começa a exercitar a gratidão, você vai perceber o quão fácil é. Parece impossível pensar em um coração agradecido em momentos difíceis. Mas nós aprendemos que Deus transbordará de graça e bondade em nossas vidas nesses momentos difíceis. Ali também, Deuteronômio capítulo 31, versículo 8. Deuteronômio 31, versículo 8. Nós lemos assim. Ó Senhor, o Senhor é quem vai adiante de ti. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele está contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Então seja grato a Deus. Deus está com você. Deus não te abandona. Deus está do seu lado, em momentos difíceis também. Também nós podemos ser gratos a Deus, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 12 nos ensina. Abre lá agora em Colossenses capítulo 1, versículo 12. O apóstolo Paulo diz assim: dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ou dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Eis aqui um grande motivo de gratidão. Nós somos participantes da herança eterna juntamente com os santos no reino de Deus. Nossa condição de filhos de Deus nos condiciona a herdar a vida eterna. E não existe nessa vida nada que pode roubar isso de nós. Esse é um direito adquirido por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Temos direito de participante do reino eterno do nosso Senhor Jesus. O Salmo 79, versículo 13. Vamos abrir lá. Salmo 79, versículo 13. Diz assim: quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graça, de geração em geração. Proclamaremos os teus louvores. Então, veja,
o nosso louvor a Deus, nós devemos dar a Ele para sempre. O salmista diz aqui, ele é bem claro nisso. Quanto a nós, ovelha do teu passo, para sempre te renderemos graça. Ou para sempre daremos graça. Imagine você ser um filho de Deus que herdará a vida eterna. Não é apenas estar no céu, mas gozar das bênçãos celestiais. Você já pensou nisto? Louvaremos ao Senhor para sempre esse serviço prestado na eternidade, da qual nós podemos iniciar aqui nesse mundo. Apesar de ser um louvor imperfeito, ainda assim já podemos louvar o nosso Senhor aqui na terra. Não precisamos esperar a vida no céu. Aqui na terra já temos a oportunidade, já é tempo para louvar a Deus. O Salmo 100, versículo 4, ele é uma santa convocação para nós louvarmos a Deus. E como é que você tem respondido a essa convocação? Salmo 100, versículo 4. Entrai por suas portas e com ações de graça, e nos seus atos com hinos de louvor, e rendei graças e bendizei o seu nome. Como é que você tem respondido a esta convocação? Você tem entrado na presença de Deus com ações de graças, com hinos de louvor? Você tem rendido graças a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito em sua vida? Ou você acha que não tem motivo para agradecer a Deus por nada? Quais são os seus motivos para não ter um coração grato a Deus? O que te impede, se você de fato realmente já confessou Jesus Cristo como seu Salvador, o que impede você de ter um coração grato ao Senhor? O que impede de você proclamar entre os seus a gratidão da salvação que você alcançou em Jesus Cristo? Espero que nesses dias, onde não podemos nos reunir como igreja, lá na Vital Brasil, você esteja remindo o tempo, como a palavra de Deus nos diz, e dedicando parte do seu dia em louvor e gratidão a Deus, orando, lendo sua palavra, assistindo os cultos pela internet. Nós não estamos de férias de Deus. A imposição do isolamento não nos proíbe de nos reunir como igreja, não de maneira presencial. Alguns têm usado esse tempo como desculpa. Bom, não tem igreja, então não preciso fazer nada. Não lê a Bíblia, não ora. Como é que tem sido a tua atitude nesses dias de pandemia? Como é que tem sido o seu coração? O seu coração tem sido grato a Deus? Realmente? Você agradece a Deus por tudo em sua vida? Eu espero que você possa dedicar tempo para louvar e ser grato a Deus. Afinal, Ele é o autor da sua salvação. Renda graças a Deus hoje. Renda graças a Deus amanhã. Renda graças a Deus todos os dias. Porque como lemos no primeiro texto do Salmo de Davi em 1 Crônicas, grande e eterno é o seu amor para conosco. Você já tem experimentado desse amor? Eu espero que sim, por meio de Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos teus pecados. Então desfrute da comunhão com Ele. Louve a Deus, seja grato a Deus por tudo. Depois desse culto, tire um tempinho pensando no que você pode ser grato a Deus. O que Deus tem feito em sua vida para que você possa ser grato a Deus? Quais são as bênçãos? Ou o que Deus não te deu e que depois você percebeu que foi melhor não ter do que ter recebido? Muitas vezes nós achamos que, como eu disse no início, Deus é obrigado a nos dar tudo de bom. Mas nem tudo aquilo que parece ser bom, de fato é. Muitas vezes nós não sabemos nem como pedir. Mas seja grato a Deus. Dedique um tempo de louvor e gratidão a Deus. Como eu disse, não pelas coisas materiais, mas por aquilo que Deus tem te dado. Uma família,
um lar, um pai e uma mãe crente, irmãos crentes, amigos crentes, o nosso núcleo de amizade, de pessoas que temem ao Senhor e podemos desfrutar de conversas animadas. Nos divertimos como crentes, sem, porém, cair no pecado. Eu me preocupo muito, especialmente com os mais jovens, em que nós não temos tido acesso. Como é que tem se comportado nesses dias? Eu espero que você esteja realmente buscando a face do Senhor com o coração agradecido pelas bênçãos que Ele tem dado em sua vida. Que Deus te abençoe nesse início de semana e comece essa semana agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em sua vida. Vamos orar? Senhor Deus Pai, obrigado, ó Deus, por essa mensagem e que possamos ter um coração grato, um coração agradecido por tudo aquilo que você tem nos dado, ó Pai. Te agradecemos pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Agradecemos a Deus pelos nossos pais, pelos nossos irmãos em Cristo, ó Pai. Te agradecemos por tua igreja. Te agradecemos a Deus pela salvação em Jesus Cristo e pela certeza da vida eterna que alcançamos por meio da obra dele na cruz do Calvário. Ó Deus, abençoa-nos e ajuda-nos a entender as tuas bênçãos em nossas vidas. Que nós sejamos gratos a Ti por tudo o que temos recebido de Ti. Ó Pai, pedimos esses favores, mais uma vez agradecido, em nome de Jesus. Amém.